Maravilha! Bom, a gente chegou aqui em mais um conteúdo teórico, então, que eu preciso te passar antes da gente entrar em detalhes em Promise, Async e Await, tá? Eu até fiz uma brincadeira aqui, ó, na volta a gente compra, tá? E é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar. O famoso na volta a gente compra da nossa mãe, né, do nosso pai, ó, a pessoa que faz compras na nossa casa, é aquela história, né? Às vezes a gente, quando é criança, a gente tá ali fazendo compras e tal, a gente quer uma coisa, e aí essa pessoa fala pra gente, não, na volta a gente compra tal, e no JavaScript tem algo similar, tá? Então vamos focar agora aqui nessa questão do JavaScript, e para a gente entender então Promise, Async, Await, a gente precisa voltar um pouquinho antes nessa história e entender como o JavaScript funciona ali dentro do browser, tá? E como funciona o loop ou task loop do JavaScript, beleza? Então, o que é o task loop e por que eu coloquei aqui, ó, JavaScript é single thread, tá? Single thread, eu não vou tentar traduzir para o português, mas o significado, o que a gente entenderia por single thread, tá? O JavaScript é uma linguagem que ela executa uma tarefa de cada vez. Isso é o single thread, tá? É como a gente poderia entender aqui no JavaScript e tal. Então, se eu tenho uma lista de tarefas, eu não consigo executar todas elas ao mesmo tempo. Executar 5 tarefas ao mesmo tempo, ou seja, 5 funções, ou gravar 5 variáveis, ou mesclado, enfim, não importa. Cada ação que a gente tem ali dentro do JavaScript, ela vai rodar uma por vez. Isso é o single thread, beleza? Existem outras linguagens, eu nem sei quais, não sei nem citar quais são multi-thread, que executa mais de uma coisa de uma única vez, mas o JavaScript é single thread, beleza? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei e também não faz diferença pra gente. Eu acho, não tenho certeza, que o fato do JavaScript ser single thread, ele até ajuda a gente a prevenir alguns erros, alguns problemas. Mas aí tem algumas situações em que a gente precisa fazer um tipo de código diferente para ter um resultado diferente, justamente porque o JavaScript é single thread, tá? Mas vamos lá, então, entrar um pouquinho mais a fundo, porque você precisa entender bem isso aqui, tá? Então, é single thread, que significa que sempre vai executar uma tarefa de cada vez. Beleza. E aí, existe uma coisa no JavaScript ali, não exatamente no JavaScript, mas no host do JavaScript. O que é o host? No nosso caso, quando a gente está trabalhando no client, é o próprio navegador, certo? Quando a gente está fazendo um código de back-end, o host, lá no back-end não tem um navegador, não tem um Chrome, um Firefox, tem o código JavaScript rodando num servidor, certo? Num computador, na nuvem, etc e tal. E aí, então, esse host, digamos assim, possivelmente vai ser o Node, tá? O Node.js. Hoje em dia tem outro framework de back-end JavaScript, que é o Deno, né? Deno, tal. Que é até uma brincadeira, ao contrário do Node, é Deno, né? Enfim. Mas então, se for no ambiente do back-end, o host vai ser um desses frameworks, Deno ou Node, e quando é no front-end, no client-side, é o nosso navegador que interpreta o JavaScript. Então, esse host que fica interpretando o JavaScript, ele tem lá uma paradinha chamada task loop, beleza? O que é o task loop? Bom, vamos imaginar que esse círculo aqui é um loop, tá? O que é o loop? É um verificador, digamos assim, que fica rodando incessantemente, eternamente, tá? Ali no nosso host, que no caso é o client-side, é o nosso navegador. Então, imagina o Chrome, a gente está usando o Chrome, então imagina que lá dentro do Chrome tem uma tarefinha lá, que é o nosso loop, né? Tarefa que eu digo é uma ação, uma atividade que seja, tá? Rodando lá. E ela vai ficar sempre rodando, eternamente, enquanto existe código JavaScript ali para ela ler, beleza? E o que ela faz? Ela dá uma primeira rodada e cada item desse aqui é como se fosse uma tarefa. Então é uma função do nosso código, é uma variável do nosso código, enfim, é o nosso código que são sempre tarefas, né? Então vamos imaginar que esse aqui primeiro foi uma variável. Aí o nosso loop vai lá e guarda essa variável na memória e depois executa ela. Depois o próximo é uma função, ele guarda essa função na memória e depois executa ela, tá? E assim por diante, o single thread vai executar cada uma das tarefas, né, das tasks que ele achar ali no nosso script, tá?
O nosso script nada mais nada menos é do que o nosso código, tá? Qualquer JavaScript é um script. Pode ser com 30 módulos, igual a gente está fazendo aqui no nosso projeto, ou pode ser um arquivo só, é um script, beleza? JavaScript. Então tá, esse é o task loop e tal. Aqui nessa história do task loop, tá? A gente então tem que entender que existe mais coisas por trás, que é o macrotask e o microtask, beleza? E qual que é a diferença? Bom, o macrotask é o seguinte, vamos imaginar que nesse círculo aqui do meio são as nossas tarefas, essas bolinhas azuis, beleza. E aí nosso loop lá do nosso host, do nosso client side, do browser, começou a rodar. E ele achou aqui uma tarefa para ele executar, certo? Vamos imaginar que essa tarefa é exatamente a tarefa que aconteceu aqui no nosso projeto, que na aula passada, se não me engano, eu fiz um set timeout aqui, ó, para corrigir, tá? Vamos imaginar que é essa tarefa aqui, exatamente essa, tá? Só que essa tarefa aqui, ele vai fazer o que então? Ele vai ler o nosso arquivo, ele vai chegar aqui, ele vai executar essa tarefa. É isso que o JavaScript faz, certo? Ele é um single thread, executa o que ele vê pela frente. Beleza, ele vai executar, só que ele vai entender que o resultado disso aqui só vai chegar, né? Execução é uma coisa, resultado é outra, tá? Então ele vai executar imediatamente, mas o resultado disso aqui só vai chegar daqui 3 segundos, beleza? O que o JavaScript vai fazer? Ele vai... Aí a gente começa a entrar no conceito de síncrona e assíncrona, tá? O que o JavaScript vai fazer? Bom, naquele exemplo ali, ele vai guardar isso, ele vai executar, né? Então ele vai fazer uma ação síncrona, ele executa, tá? Beleza. E aí ele vai... Ops, eu voltei um slide aqui. E aí ele vai continuar, então, fazendo o que ele tem que fazer. E aí no segundo loop que ele vai dar, tá? Ele vai, então, trazer o resultado daquilo ali depois de 3 segundos. Ou seja, ele precisa, entre aspas, ele vai dar 2 ciclos de loop, ou no próximo ciclo, ele vai conseguir trazer o resultado para a gente, tá? No que isso implica, tá? Implica na seguinte questão. Quando a gente tem esse comportamento da gente conseguir o resultado do nosso código só na próxima iteração do nosso loop, tá? A gente começa a ter problemas, tá? Porque às vezes a gente precisa consumir o resultado daquele set timeout imediatamente. Às vezes a gente tem na próxima linha de código aqui, por exemplo, algo que não pode esperar 3 segundos para consumir aquele dado, tá? E o que acontece? Como a gente está trabalhando numa single thread, quando a gente tem código síncrono, tá? Então isso é uma coisa importante. Quando a gente tem código síncrono, tá? Todo o nosso código, toda essa hierarquia aqui de acontecimentos, tá? Vem uma tarefa, depois outra, depois outra, depois outra. Quando a gente está trabalhando de maneira síncrona, que é o padrão do JavaScript, tá? O JavaScript ele vai bloquear o próximo código de executar enquanto o anterior não for executado, beleza? E quando a gente está trabalhando de maneira assíncrona, tá? O que acontece? O nosso código ele vai pegar esse cara aqui, tá? E falar assim, tá bom, você vai demorar 3 segundos aí para me dar o retorno? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar você aqui na minha microtask. Olha só, aí começa a entrar o conceito de microtask, tá? Eu vou guardar você aqui na minha microtask, vou continuar o meu rolê aqui, tá? E aí, antes de iniciar o próximo loop, ele vai rodar a nossa microtask, tá? Ele fica o tempo todo verificando se a nossa microtask já foi resolvida, ela já tem o retorno dos dados dela, e ele não inicia o próximo ciclo de loop dele enquanto a nossa microtask não tiver resolvida e não tiver o retorno dela, tá? Eu acho que até aqui eu coloquei uma explicaçãozinha, ó. Então, a macrotask, ela executa tarefas encontradas no loop na medida em que eles aparecem. Caso não retornem um valor imediato, ficam guardadas na memória para retornarem no próximo loop. É o que eu acabei de falar. Então, se não acha o primeiro valor, ele guarda e aí quando inicia um próximo ciclo, ele retorna, beleza? Quando a gente está trabalhando com microtask, ele executa tarefas encontradas no loop na medida em que elas aparecem, porém, mesmo que não retorne um valor imediato, ela será retornado, eu escrevi errado aqui, retornado. Esse valor será retornado antes do início do próximo loop, que é o que eu acabei de explicar. Tá,
Como que é isso na prática então, Brunão? Eu não entendi nada, você falando de loop, que loop não é um negócio do JavaScript lá, tal. Bom, como eu comentei antes, esse aqui é o task loop, que é do host, tá? Ali do browser, do navegador, ou se for num servidor, é do Node, beleza? Então, não confunda também, tá? Task loop é uma coisa, e aí tem esses dois tipos, então, a macro e a micro, beleza? Para esse conceito aqui técnico ficar mais claro, tá? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui na prática para você entender, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz até agora no curso. Eu vou clicar aqui na nossa raiz aqui, vou criar um arquivo aqui que eu vou chamar de sync async, beleza? .js. Tá aqui na raiz. Olha só, a nossa pasta, tá? Ela tá rodando aqui o Node, tá vendo? A gente inicializa o Node na nossa pasta raiz do projeto aqui, beleza? Eu vou criar aqui uma nova aba do nosso terminal, beleza? E nessa aba aqui a gente pode executar o Node, quer dizer, a gente pode executar algumas ações do Node, porque o Node ele tem uma linha de comando dele e tal. E o que a gente poderia fazer aqui, então? A gente pode pedir para o Node simplesmente executar esse arquivo aqui. Então, se a gente colocar um console.log aqui, o terminal nosso aqui é como se fosse um console, tá? O console do navegador, só que aqui no na nossa IDE, aqui no VS Code, né? Então, a gente pode fazer assim, ó, console log sync async, beleza? E aí, eu posso simplesmente falar assim, ó, tá bom, eu estou numa instância do Node, eu estou com o meu projeto rodando no Node, então eu posso usar a própria linha de comando do Node para falar Node e o nome do arquivo. Ele está na raiz, então é só passar o nome. Se ele estivesse na pasta src, eu teria que passar aqui Node src / nome do arquivo, mas como ele está aqui na raiz, eu dei um tab, ele já autocompleta, beleza? Eu vou pedir para ele executar, só fazer isso aqui, ó, e olha só. Ele deu aqui o console log pra gente sync async, beleza? Então eu vou usar esse arquivo aqui para te demonstrar, para a gente testar e entender esse conceito de síncrono, assíncrono e o que é as nossas macrotasks, que até são as tarefas padrões, é o padrão de funcionamento do nosso JavaScript, e o que são as microtasks e quando elas executam, tá? Isso é o mais importante para a gente entender aqui nesse conceito de síncrono e assíncrono, tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para fazer isso a partir da próxima aula, belezinha? Então valeu, te vejo na próxima aula.